Vocês têm que entender de fato, pessoal, que um indivíduo que é militante, ele, como eu já falei em outros vídeos passados, ele brota especificamente de uma doença chamada hemiplegia moral, que é um indivíduo que só enxerga o erro no outro lado. O erro está no outro lado, ele está correto, entende? E não vai mudar esse tipo de visão de mundo. Isso eu falo para um indivíduo que é de direita, isso eu falo para um indivíduo que é de esquerda. Ele é acometido dessa mesma doença chamada hemiplegia moral. O erro não está, se ele é de esquerda, o erro não está na esquerda, o erro está na direita. Se eu sou de direita, o erro não está na direita, o erro está na esquerda. Aí ele só fica criticando o lado oposto. Quando o erro brota dele ou de indivíduos que participam da mesma bandeira política, ideológica que ele faz parte, essas pessoas tendem a fechar os olhos. Quer um exemplo prático aqui dessa doença que acomete de fato o religioso e o fanático político? Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. As pessoas que fazem parte do seio protestante, eu não falo todas as pessoas, porque eu não posso generalizar, mas uma grande maioria, elas fazem esse tipo de prática. Elas usam a Bíblia para criticar muitas vezes a postura comportamental, a postura de viés e visão de mundo, porque elas consideram a Bíblia como a regra de fé e conduta, certo? Apesar que os maiores escândalos, certo, que a gente vê hoje é dentro de pessoas que são religiosas. Observe direitinho. Os maiores escândalos que acontecem hoje na sociedade, tá entendendo? É composta de pessoas, certo? É composto de pessoas que normalmente se diz muito religioso. Então essas pessoas que falam constantemente que são santos, religiosos, são as que mais fazem merda diante do outro e diante das relações interpessoais. Pode observar, normalmente as pessoas que tendem a se tornar religiosas, pessoas mais fervorosas, depois de uma idade adulta, são os que praticaram um monte de coisas erradas quando não fazia parte de uma igreja. E aí, como se fosse uma autopenitência, elas entram na igreja, tá entendendo, para... na mulher, se a mulher é rodada, por exemplo, a mulher rodada, ela entra na igreja porque ela quer zerar a quilometragem, né? Ela zera a quilometragem mesmo que ela mude, mas a mudança dela é intencional, a mudança dela é um interesse, porque de fato o nome dela já está extremamente sujo, e ela recorre à igreja para zerar a quilometragem e particularmente conseguir novamente um homem de valor. Se é o homem, tá entendendo? Normalmente é porque tem um vício, ou por conta de um casamento, falta de dinheiro, etc. E é basicamente isso, certo? Então a gente vê essa hipocrisia no meio religioso, infelizmente, a gente vê essa hipocrisia muito grande, mas a gente vê essa hemiplegia moral também baseado nos próprios militantes, por exemplo, da esquerda. O erro é basicamente da direita, o erro é o conservadorismo, é a mistura especificamente de religião com política, né? A maior parte das pessoas que são conservadoras são ligadas à religião cristã. Então elas misturam realmente política com religião, isso desde sempre. Não é à toa que os próprios pastores influenciam o voto dos seus membros para determinado candidato. Mas aí, essa doença também ó, se observa entre os ateus, tá entendendo? Quando fazem vista grossa para a iniquidade, para a corrupção, etc. Quer um exemplo prático? Vou dar um exemplo prático aqui. Se você observar, os indivíduos acusaram Bolsonaro, que Bolsonaro disse que queria revidar uma agressão da deputada no período que vocês observaram, né? No período a qual ele ainda, de fato, não tinha toda essa repercussão governamental, né? A deputada. E aí a turma da esquerda começou a simplesmente dizer que ele era um cara homofóbico, agredir mulher, etc. Mas, especificamente por conta desse episódio, se a gente analisar bem, certo? Ela também estava errada. Inicialmente ela estava errada. Porque para que você não seja xingado, você também não deve xingar. Para que você não seja agredido ou agredida, feminino, a pessoa também não deve agredir. Ela queria ser respeitada, mas não respeitava o próprio Bolsonaro. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro, basicamente, é correto em suas atitudes. O que eu estou dizendo é que, no caso específico do episódio com a deputada, ela também tem culpa no cartório, ela que provocou. Chamou ele de adjetivos pejorativos, só que a esquerda não fala isso. A esquerda cega, surda e muda, fica passando pano. Tá entendendo? Da mesma forma, por exemplo, o caso do Fábio Sabino. Você pode ver Antônio Miranda
você vê até o Fábio de Oliveira, você vê a turma da esquerda em geral. A turma da esquerda só critica o lado da direita. Vocês observaram isso? A turma da esquerda só critica o lado da direita. Né? Dizendo, ah não, os bolsonaristas é assim, é assado, há muita corrupção, muito roubo, né? Esses pobres de direita. E começam as críticas contundentes de ateístas de esquerda e de pessoas da esquerda à linha conservadora. Só que quando o escândalo de fato acontece entre os próprios esquerdistas, eles fazem vista grossa, eles passam o pano, eles simplesmente fazem que nada aconteceu. E por quê? Porque é como eu estou dizendo, o militante ele só enxerga o erro no outro lado. O indivíduo que é fanático também só enxerga o erro no outro lado. É a dita hemiplegia moral. Tá dando para entender? E aí o indivíduo é feito o Antônio Miranda, é feito o Fábio Sabino aí nas redes sociais, de forma totalmente inconstante, uma hipocrisia gigantesca. Eles criticam o movimento religioso. Só que ao mesmo tempo o que eles criticam é o que eles terminam fazendo. Eles criticam referente ao dízimo, o enriquecimento do movimento protestante em referente ao dízimo. Só que o Fábio Sabino, ele ganhou dinheiro em cima do próprio povo que o acompanha, em cima de mentira. O Antônio Miranda sabotando canais aqui no YouTube para conseguir simplesmente engajamento. Eu não estou falando algo que eu não saiba, estou falando algo que eu tenho como provar. Certo? Então, assim, é muita hipocrisia, porra. O cara falar de lavagem de dinheiro, que a gente sabe que acontece, infelizmente, nas igrejas protestantes, acontece muito. Só que para você falar algo de alguém, você tem que estar moralmente superior a esse alguém. Quando esse indivíduo que está falando é mais sujo do que o que está sendo acusado, aí tem algum problema, isso é hipocrisia. Entende? O Fábio Sabino pratica a falsidade ideológica aí nas redes sociais, que praticou, mesmo que ele negue e tal, mas praticou. Tá entendendo? É um indivíduo que mentiu mais de 10 anos, tá entendendo? Dizendo que é professor formado, doutor e etc. Tudo mentira. Mas aí, esse mesmo personagem está criticando o movimento religioso. O próprio Antônio Miranda pega estudo de outras pessoas e não cita as pessoas como fonte, porque as pessoas são, muitas vezes, um crítico à postura política dele. Mesmo ele pegando os estudos de outras pessoas, ele não cita a pessoa como fonte, não cita. E outra coisa, fez um motim, um movimento nas redes sociais para sabotar alguns canais. Eu tenho prints do Antônio Miranda referente a isso. E eu vou botar lá no blog para vocês entenderem o tamanho do problema. Então, esse mesmo indivíduo depois vai no podcast e fica criticando o movimento protestante, o movimento religioso. É hipocrisia. Pura hipocrisia. Por quê? Porque o modo operandi dele, desde o início aqui, do Antônio Miranda, é sujo e imundo. E todo mundo está cansado de saber disso, mas esse mesmo indivíduo está emitindo crítica ao movimento protestante. Então, o que é que eu entendo aqui? O que é que eu entendo? Existe muita hipocrisia entre os próprios militantes, certo? Existe o partidarismo. E existe o corporativismo, que é o indivíduo que ele só enxerga o erro do outro lado quando o erro está nele ou nas pessoas que participam da mesma aglomeração político-religiosa que ele passa o pano, ele faz vista grossa. Então, assim, essa doença acomete, inclusive, muitas pessoas aqui, não só nas redes sociais, mas no seio acadêmico, certo? O erro só está no outro lado, não está nele, certo? O erro não está nele. Fábio Sabino mentiu sobre doutorado, que não possui, mestrado, que também não possui, pós-graduação, que também não possui, graduação, que não possui, curso na FAESP, que não possui, certo? Curso na USP, que não possui, entende? Ou seja, tudo que ele falou, inclusive no livro, é falso. Aí ele faz uma convalidação de um curso que não existiu, que foi da FATISP. Depois faz uma especialização, também, em 2024. Se coloca como especialista nas redes sociais, entende? Desde o início vem mentindo. A vida dele foi mentir. O Antônio Miranda, a mesma coisa, pega estudo de outras pessoas, colocou inclusive as mesmas fontes de um vídeo que eu fiz de forma descarada, fez campanha aí nas redes sociais para sabotar vários canais. Eu tenho prints para provar isso, certo? Prints para provar isso. E depois esse mesmo cara vai na internet, nos podcasts mais famosos, mais conhecidos, e começa a criticar os pastores, a corrupção dos pastores, se ele é mais sujo ou igual ao indivíduo que ele está criticando. Entenda a hipocrisia dessa turma aí. A hipocrisia aonde chega. Entenda a questão, é muita hipocrisia. Ou seja, o Fábio Sabino está criticando o movimento protestante, mas o Fábio Sabino é cheio de enrolada. O Antônio Miranda está criticando o movimento religioso, mas o Antônio Miranda aí nas redes sociais é cheio de enrolada. É pau a pau ele nas enroladas, o Fábio Sabino e o Antônio Miranda. Farinha do mesmo saco. Entende? Mas simplesmente é o indivíduo que fica querendo dar lição de moral, algo que ele não possui. Entende? Então é muita hipocrisia. Muita hipocrisia no meio. Entende? Você vê algum desses esquerdistas falando mal do Fábio Sabino? E por que não vai falar mal? Porque o Fábio Sabino fechou parceria com todos eles. Entenda a questão agora.
Eles vão falar mal de... Iam falar mal do Olavo de Carvalho, eles vão falar mal de Bolsonaro, eles vão falar mal dos indivíduos que são políticos da direita, vão falar mal da igreja, dos protestantes e tudo mais. Mas quando o erro brota de indivíduos que fazem parte da aglomeração deles, eles fecham o bico. Ou seja, eles só criticam um lado, porra, são tendenciosos, são pessoas que vivem na hipocrisia constante. Entende? Indivíduos que vivem na hipocrisia constante. Então, isso não vai mudar. A internet é essa bosta aí mesmo. Entende? A internet não vai mudar, não. Porque as pessoas compram esse tipo de produto, infelizmente. É o Fábio Sabino que praticou a falsidade ideológica e depois esse mesmo personagem está dando lição de moral nos outros. Essa mesma esquerda que tenta ser moralista para criticar a direita e o lado oposto, passa o pano para um indivíduo que comete crime, que prejudica outras pessoas na rede social, pegando estudo ou simplesmente difamando, inventando mentira. É o Fábio Sabino, porra. O Fábio Sabino xingou uma mulher ao vivo, todo mundo tá cansado de saber. Chamou o Antônio Abrantes aí nas redes sociais de cafajeste, chamou a mulher de tudo que não presta ao vivo numa live, todo mundo viu. E esse mesmo personagem depois está querendo dar lição de moral em quem? Certo? Está querendo dar lição de moral no movimento protestante. O Antônio Miranda tentou derrubar vários canais de pessoas aqui que não fechou parceria com a Liga Racionalista, que é o canal Teologia Reversa. E esse mesmo Antônio Miranda aí, que comanda a Liga de Ateus da esquerda, está querendo criticar algo que ele não é. Entenda a questão. Para eu criticar um lado, eu tenho que ter coerência no meu lado específico. Se eu sou uma pessoa que não gosta de mentira, de roubo, eu sou uma pessoa que não gosta de duas conversas, que não fabrica título para mostrar que é superior a A, B, ou C ou D, certo? Se eu tenho esse tipo de coerência moral, então eu estou apto a criticar aquele que faz as práticas ilícitas. Mas se o próprio Antônio Miranda e o Fábio Sabino têm uma condição moral a desejar, ele vai ter moral para criticar o outro lado? Não. Então é muita hipocrisia que você observa nessa turma da esquerda, mano. Que dá vontade de um cara vomitar ao vivo. É muita hipocrisia desses esquerdistas. Que só vê o lado errado no outro. Quer um exemplo prático, mano? Esses esquerdistas é tão fanático, para você ter ideia, que eles começaram a dizer que o indivíduo que fabricou título de doutorado, de mestrado, de graduação, de especialização, que fez o curso de exegese do Velho Testamento na FAESP, que nunca existiu esse curso, mas ele disse que fez, e aí depois ele disse que fez o grego clássico também na instituição, e também não fez, porque não existe isso lá. E aí ele disse que fez tudo isso. Sabe o que é que essa turma da esquerda acha? Que o indivíduo que mentiu mais de 10 anos aí na rede social, no YouTube, é o maior teólogo do Brasil. Se você perguntar a um esquerdista que fechou parceria com a Liga ou com o canal Teologia Reversa, eles vão dizer isso. Por quê? Porque o Fábio Sabino faz parte dessa panelinha, dessa bolha aí esquerdista, ateísta do YouTube. Da mesma forma que o Cauê Santos, que promove acadêmicos de esquerda aí fazendo entrevista para potencializar a narrativa, entrevistou o André Leonardo Chevitares, que é outro esquerdista que todo mundo sabe, inclusive estava no canal sendo entrevistado pelo canal Liga Racionalista. Agora eu te pergunto, isso é sinal de orgulho? Porque se a Liga Racionalista fez um monte de trampicagem ao longo dos anos, então se eu sou um indivíduo capacitado, eu não vou nem conceder entrevista porque eu não quero meu nome sujo. Não quero meu nome sujo. Mas aí não, é isso que tá, é isso que dá. Entende a questão? É isso que dá. Eu não quero meu nome sujo. Aí porque eu não quero meu nome sujo, eu não cedo entrevista. Não faço um endosso no livro. O Edson Faria Francisco fez um endosso do livro do Fábio Sabino. Se sujou. Porque o Fábio Sabino tem a situação cheia de enrolada. E aí o cara que já é um consagrado dentro do campo teológico, do campo linguístico, né, porque ele é professor de hebraico, suja o seu nome colocando o endosso no livro do Fábio Sabino, onde o Fábio Sabino é cheio de enrolada ao longo dos anos. Então assim, meu amigo e minha amiga, velho, a academia tá aí. A academia tá aí para você simplesmente engolir esse prato de cocô de bode aí, simplesmente engolir e você não questionar nada. Sabe por que não deve questionar? Porque há uma manipulação aqui nas redes sociais. Infelizmente, a manipulação nas redes sociais é o que você vê. Entende? E simplesmente essa sujeira, essa imundície nas redes sociais, praticada hoje pelos esquerdistas, que particularmente começa a produzir e falar um monte de mentira. O André Chevitares nem fica entre os 10 da pesquisa do Jesus histórico no Brasil, quanto mais o primeiro. Mas o Cauê Santos, do canal Lutz, vai dizer totalmente o contrário. O Fábio Sabino, muito menos. Se o André Leonardo Chevitares, que é um pós-doutor, não tem esse nível de dizer que ele é o maior estudioso do Brasil do Jesus, imagine o Fábio Sabino, mano.
Mas a turma da esquerda, para promover o nome do Fábio Sabino, sabotou um monte de canais aqui no YouTube. E não venha dizer que eu estou mentindo não, porque senão eu vou botar a prova tudinho do que eu estou falando, certo? E aí vocês, porra, meu irmão, vocês fazem essa merda nas redes sociais, despeja um monte de cocô de bode pela boca, e aí simplesmente depois está emitindo crítica ao lado oposto. Entenda ou não, porque o sistema religioso está sujo, há uma corrupção muito grande, enriquecimento. E vocês que receberam dinheiro dos partidos políticos, e vocês que sabotaram canais do YouTube aqui, de pessoas que não fecharam parceria com vocês, e vocês que difamaram e tentou fazer, inclusive, sabotagem com vários canais aqui onde eu tenho prova. Vocês não falam nada disso não? Vocês querem viver dentro de uma falsa moralidade? Ah, faça meu favor, mano. Então, assim, é muita hipocrisia desses indivíduos aí que estão nas redes sociais, e é uma hipocrisia daquelas pessoas que dá visualizações para esse tipo de conteúdo. Infelizmente, é esse tipo de conteúdo que infelizmente o povo gosta. Conteúdo onde o indivíduo mente para ganhar visualizações e engajamento, enquanto vocês se inscrevem nesses canais e aí vocês estão sendo feitos de trouxa, de panaca, porque vocês não conseguem pensar um pouco e usar um pouco do neurônio, porque simplesmente isso é nítido. Mas aí, porra, tem que existir o dito ignorante que não enxerga o palmo do nariz, que não consegue ver o óbvio. Infelizmente, essa é a realidade.